Deus, tenho medo de perder a minha essência. Por isso hoje eu estou em tua presença. Tenho medo de perder a comunhão. Tenho medo de andar sem direção. Deus, tenho medo de cantar o que eu não vivo, e o sucesso me fazer morto-vivo, e o meu final ser igual ao de Sansão. Olá, graça e paz, em nome de Jesus. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que momento você está iniciando esta aula de hoje, mas estamos começando mais uma aula desta semana da nossa Escola Bíblica Digital. Para você que está chegando agora, meu nome é Alan Braga, sou missionário da Primeira Igreja Evangélica Manancial da Fé de Filadélfia, Ministério Filhos da Luz, que nos encontramos aqui na nossa sede nacional, a Avenida Eudaldo Ferreira Mota, número 10, no centro de Filadélfia, Bahia. Somos presididos pelo pastor Wagner Antônio Teles, e desde então quero deixar aqui o meu agradecimento ao meu pastor Wagner, que Deus abençoe a sua vida, por estar nos confiando de estar aqui do outro lado deste estúdio, gravando esta escola bíblica para você. Temos também a nossa sede regional aqui na cidade de Itiúba, né? Comandados pelos pastores locais, pastor Lucielson e pastora Franci Brito. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, né? E muito obrigado por estarem assistindo a Escola Bíblica Digital. Bom, vamos iniciar a aula de hoje. Para você que chegou agora, que você ainda não assistiu, vai ficar um cardzinho aqui com Gênesis 1 para você assistir, tá bom? Para você iniciar. E o diferente agora é que a gente vai ter aulas diferentes. Nós vamos ter mais de segunda e de sexta. Vamos ter apenas as segundas-feiras toda semana. Porém, uma semana falaremos sobre o capítulo dos livros da Bíblia, começando de Gênesis até Apocalipse, como foi combinado. E da outra segunda-feira falaremos sobre assuntos diferentes, como ser nova criatura em Cristo Jesus, como já passamos, batismo, Espírito Santo, Santíssima Trindade, o movimentar do Espírito Santo, né? O mover do Espírito Santo, que diga. Falamos também sobre outros assuntos. E você está ouvindo agora como fundo musical, eu não poderia deixar de falar, olha bem, que bom que me lembraram aqui, que nós estamos ouvindo como fundo musical a dupla Lucas Roque e Gabriel. Que Deus abençoe a vida desses meninos que são tão abençoados e têm levado a palavra de Deus através do louvor para todo o mundo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Gosto muito dos louvores de vocês, principalmente esse Me Ajuda Deus. Eu acho muito lindo mesmo, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Bom, eu vou tirar aqui agora, né, esse fundo musical para a gente não acabar se atrapalhando aqui no nosso programa de hoje. E eu queria aqui dar os meus agradecimentos. Eu estou aqui com um papelzinho, né, para dar os meus agradecimentos ao pastor Júnior Andrade, da Igreja Pentecostal Restauração em Cristo. Pastor Júnior, que já é de casa, né, muito amigo do nosso pastor presidente, pastor Wagner Teles, um amigo meu que eu aprendi a amar em Cristo Jesus, né? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, poderosamente, né? E sempre que pudermos, estaremos aí adorando ao Senhor junto com o irmão, tá bom? Pastor Júnior Andrade. Também pastora Natália, da Igreja Pentecostal Esperando Cristo. Deus abençoe a vida da pastora. Também do seu esposo, pastor Juvenir, né? Se eu estiver falando o nome errado, que o Senhor me perdoe, que Deus também me perdoe por ter feito esse erro aqui. Mas acho que é isso que está escrito. Pastor Juvenir e pastora Natália da IPEC, Igreja Pentecostal Esperando Cristo. Também a missionária Sabrina Aguiar, né? Sua filha. Deus abençoe a vida de vocês.
poderosamente por estarem assistindo aí a nossa Escola Bíblica Digital. Também agradecer ao irmão Alcimar, que está lá na Igreja Pentecostal Restauração em Cristo, da Igreja do Pastor Júnior, né? Do Pastor Júnior Andrade. Que Deus abençoe a sua vida, varão, juntamente com a irmã Jaqueline. Que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente. Agradecer também a vida do pastor Kleber Vieira, da Igreja Evangélica Primícias. A nossa irmã Romara também, né, que é a vice-presidente da Igreja Primícias, lá, a missionária Romara. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, minha irmã. Grandiosamente mesmo. Pastor Kleber Vieira também, que Deus abençoe a vida poderosamente de vocês e de todo o ministério de vocês. Agradecer aqui também, não poderia deixar de agradecer ao pastor João Paulo Fernandes, da cidade de Juazeiro, que tem assistido também as nossas escolas bíblicas digitais, ao meu amigo de coração, um cara que mora no meu coração e que mora na cidade de São Paulo, né? Na verdade, na cidade de Guarulhos, eu creio, né? Que é o meu amigo, meu irmão, meu primo, um cara que mora no meu coração e que eu oro todos os dias pela vida dele, assim como pela vida de vocês também, mas tenho orado todos os dias. Robson, que Deus te abençoe poderosamente e continue te abençoando, meu primo. Continue orando por nós e vocês também, todos vocês que estão nos assistindo, que estão sempre assistindo nossas escolas bíblicas, continue orando por nós, pelo nosso ministério e para que continuemos aqui neste canal do YouTube, aqui neste mesmo horário, todos os dias, levando a palavra de Deus para toda criatura. Amém? Vamos deixar, como diz minha avó, de tanto lenga-lenga e vamos diretamente para a aula de hoje, porque está topíssima e vamos falar da palavra de Deus, que é o mais importante, não é isso? Hoje iremos falar sobre Gênesis capítulo 4 e o estudo bíblico de hoje é sobre o primeiro homicídio do mundo. Claro que quando a gente fala em primeiro homicídio do mundo, a gente lembra, né, do nosso amigo Caim matando o pobrezinho do Abel, do seu irmão, que foi morto por entregar um sacrifício melhor do que ele. E claro, por ter a sua pureza no coração, né? Mas vamos lá, vamos começar a aula de hoje com a nossa introdução. Pega papel, pega caneta, pega o marca-texto e pega a Bíblia, porque nós vamos começar a aula a partir de agora. Gênesis 4 fala principalmente sobre a história envolvendo os irmãos Caim e Abel, como a gente falou agora no início. Um estudo bíblico de Gênesis 4 mostra o quão perverso o homem se tornou após o pecado. Gênesis 4 também registra a genealogia de Caim e o nascimento de Sete após a morte de Abel. Missionário, quem é Sete? Sete, para você que não sabe, é a ancestralidade, é o ancestral do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Sim, exatamente isso. Sete é o ancestral do rei Davi, é o ancestral de Moisés, é o ancestral de Jacó, é o ancestral de Abraão, de todos esses personagens bíblicos que você conhece. Noé, todos esses são descendentes de Sete, que é o terceiro filho, falo na Bíblia, do Adão e da Eva. Em Gênesis 4, podemos ler claramente sobre a consequência da queda do homem registrada em Gênesis 3. Aqui eu tenho que dar um pausezinho e te dizer que no canto superior direito da tela vai estar aí o card de Gênesis 3 e logo depois também, creio que agora, vai passar o cardzinho A Queda do Homem. São 2 episódios de Escola Bíblica Digital que a gente teve falando sobre Gênesis 3 e você que ainda não leu, que ainda não assistiu, que ainda não estudou sobre Gênesis 3, pega esse cardzinho agora, clica nele e vai direto para Gênesis 3 ou para a Queda do Homem e assiste. É bom que você assista primeiro Gênesis 3 e depois a Queda do Homem, tá ok? E aí você volta para Gênesis 4 para esse vídeo que você está assistindo agora. Vamos lá, continuando. Além disso, a profecia divina acerca da inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher tão logo começa a tomar forma nesse capítulo que a gente vai estudar hoje. O impiedoso Caim se mostra completamente hostil ao próprio irmão Abel. Você vai ler aí no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16, e você vai entender sobre isso. Então eu quero que você marque agora no seu papelzinho aí, com a caneta, Gênesis 4, versículo 2 pontinho, versículo 1 ao versículo 16. Você que está nos ouvindo através do Spotify,
da Amazon Music, do Deezer Music, anota agora aí, capítulo de Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. Você vai ler isso daí, você vai entender o que eu estou dizendo sobre que o impiedoso Caim se mostra completamente hostil ao próprio irmão Abel. Depois, na parte final do capítulo, a descendência ímpia de Caim também é contrastada com a descendência piedosa de Sete. Para você que está assistindo aqui através do YouTube, você está vendo aí Gênesis 4, 17 ao 5, mas isso aí foi um erro na hora da escrita. Você vai ler então do Gênesis 4, do versículo 17 até o versículo 25, tá ok? Esse 32 você esquece aí, porque foi uma coisa errada na hora da leitura, na hora da escrita, perdão, que a gente escrevendo sobre Gênesis 4, eu peguei um assunto de Gênesis 5 e embolou tudo, mas foi consertado aí essas partes bíblicas. Então, Gênesis 4, do 17 ao 25, porque esse 5:32 é da aula que vem de Gênesis 5, tá ok? A gente vai ler Gênesis 4, do 17 ao 25. Quero que você escreva aí, você que está assistindo via transmissão dos streaming, lê aí Gênesis 4, 17 ao 25. Você anota, você lê depois, para você entender sobre o que a gente está falando, ok? Então vamos lá, Abel e Caim, Gênesis 4, do 1 ao 5. Após Adão e Eva terem sido expulsos do jardim do Éden, o autor de Gênesis relata que Eva concebeu de Adão e deu à luz a Caim. Eva ficou muito feliz com o nascimento de Caim e declarou em alto e bom som: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Vamos lá? Está escrito assim, leitura da palavra. Lembrando que eu estou lendo a nova tradução na linguagem de hoje, tá ok? Que é a tradução que eu utilizo aqui para a nossa escola bíblica. Está escrito assim a palavra: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. É interessante notar que Eva veio de Adão, isto é, a mulher veio do homem, e agora um homem havia nascido da mulher. Essa dependência mútua entre homem e mulher finalmente deve apontar para a dependência que ambos têm em Deus, conforme o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, no versículo 8 ao versículo 12. Vamos lá para a leitura? Diz o seguinte, a 1 Coríntios 11, 8 ao 12. Pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher foi criada por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve pôr um véu na cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade do marido. No entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Por isso foi muito apropriada a declaração de Eva ao perceber que todo ser humano deve sua existência a Deus. Depois de Caim nasceu Abel. Caim era lavrador, enquanto Abel era pastor de ovelhas. Alguns estudiosos dizem que o nome Abel significa fôlego, e que esse significado estava curiosamente relacionado ao fato de que foi ele o primeiro ser humano a ter seu fôlego cessado nesta terra. Gênesis 4 ainda diz que num certo tempo 2 irmãos trouxeram ofertas ao Senhor, ou seja, os dois, Caim e Abel, trouxeram ofertas ao Senhor. Sendo lavrador, Caim trouxe sua oferta do fruto da terra. Já Abel trouxe sua oferta das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Isso significa que ele ofereceu ao Senhor o primeiro e o melhor entre o seu rebanho. Aqui eu tenho que dar uma pausa para te explicar uma coisa. Quando a Bíblia diz que Caim e Abel trouxeram sacrifício ao Senhor, a Bíblia deixa claro que Abel trouxe a primícia do seu rebanho. Ou seja, ele trouxe o melhor do seu rebanho, a melhor ovelha, o primogênito de suas ovelhas.
Enquanto Caim, a própria Bíblia vai deixar claro, você lendo lá o capítulo 4 de Gênesis, você vai ver que está claro que Caim trouxe o resto da plantação. Então, o que aconteceu, missionário? Enquanto Abel pegou o melhor do seu rebanho para dar a Deus, Caim resolveu dar só o que sobrava. Então, isso era o que acontecia. O texto bíblico revela que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Sim, Deus se agradou não apenas da oferta, mas também do próprio adorador. Na verdade, isso aqui é um ponto importante, não há como separar o verdadeiro adorador de sua adoração ao Senhor. Sobre isso, o escritor de Hebreus, apóstolo Paulo, escreve que pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim e obteve testemunho de que era justo. Então, missionário, isso que o missionário está falando é bíblico? Sim, vamos lá em Hebreus 11:4, que está escrito o seguinte: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Então aqui Paulo está dizendo bem claramente que Abel pegou o melhor e Caim não. Que Caim tinha pegado realmente não a parte melhor da plantação. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Mas Caim não fez nada disso. Caim achou que poderia se aproximar de Deus sem fé e de qualquer maneira. É isso que acontece nos dias de hoje, acredita? Eu tenho que parar aqui para te dizer isso. Nos dias atuais, existem pessoas que querem se aproximar de Deus de qualquer maneira e sem fé alguma. Pessoas que a gente conhece que vai para a igreja, cruza os braços e fica lá. Não acredito em nada que estou escutando, não acredito em nada que estou lendo. Para mim, Deus é do mesmo jeito, Deus é assim, Deus é assado, Deus é assim, Deus é assado. Não tenho tanta fé nisso aqui, não tenho tanta fé naquilo ali. Irmão, se converte. Aprende a ter fé. Porque a própria Bíblia te ensina que você precisa da fé para sobreviver. Jamais Caim teria sucesso. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem ter fé, irmão. É isso que Hebreus 11:4 está dizendo. Vamos ler de novo? Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Vamos então para o primeiro homicídio. O missionário estava ansioso por essa parte, então chegou, irmão. Gênesis capítulo 4, do versículo 6 ao 16, a gente vai então ver a parte do primeiro homicídio na terra. Caim não apenas fracassou em sua adoração a Deus, mas também ficou completamente irado. Gênesis 4, do 5 ao 6, nós vamos ler o seguinte: mas rejeitou Caim a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Deus ainda o advertiu acerca de seu comportamento antiético e imoral. Deus o exortou a não ceder ao desejo mau que estava lhe espreitando. Mas Caim não deu ouvidos a Deus. Ele continuou obstinado em seu caminho de ira, inveja e vingança. Isso significa que o homem é sempre convidado ao arrependimento, mas por sua própria natureza, ele é incapaz de controlar o seu pecado. Sem a ação do Espírito Santo, nenhum homem é capaz de resistir à sua natureza pecaminosa e fazer o bem diante de Deus. Depois da queda, o homem natural não pode fazer a vontade do Senhor, pois seu coração é inclinado ao mal. Missionário, como assim? É exatamente isso. Depois da queda do homem,
O homem natural não pode fazer a vontade do Senhor, pois o seu coração está inclinado ao mal. E quando dizemos o homem natural, estamos falando do homem sem o Espírito de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo fala do homem pecador estando morto em seus delitos e pecados. Anote aí Efésios capítulo 2. Você vai ler todo o capítulo 2 de Efésios. Pode dar um pause nesse vídeo agora e ler Efésios 2 que você vai entender o que a Bíblia está dizendo. Né? O que eu estou dizendo aqui sobre o que o apóstolo Paulo fala do homem pecador estando morto em seus delitos e pecados. Ele é tão incapaz de fazer o bem espiritual como um cadáver é capaz de responder a qualquer estímulo. Completamente dominado em sua iniquidade, Caim arrumou uma ocasião para matar Abel. Como assim, missionário? Então quer dizer que Caim já estava com esse desejo no coração? Será que não? Se você for parar para analisar, tudo que Abel fazia era bom e prosperava. Tudo que Caim fazia era rejeitado por Deus. Por que, missionário? Porque quando Abel fazia tentando agradar a Deus e a seus pais. Já Caim não, tentava fazer para agradar o seu próprio coração, a sua própria vontade. É isso que a gente tem que analisar aqui, certo? E o que aconteceu? Ele levou seu pobre irmão ao campo e ali o matou, como está escrito no versículo 8. Aí Caim disse a Abel, seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Quando questionado por Deus acerca de Abel, Caim ainda respondeu com sarcasmo e desdém. Claro que Deus sabia que Abel já havia sido morto, mas mesmo assim interrogou a Caim. Deus também fez o mesmo com Adão e Eva no Éden. Lá em Gênesis 3, na aula passada, lembra? Que Deus interrogou perguntando, você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Então, aqui nós vemos Deus novamente fazendo isso. Mesmo sabendo que Abel já estava morto, Deus pergunta, Caim, aonde está Abel? Então Deus dá um questionamento, né? E ele ainda responde com sarcasmo e desdém, como a gente sabe aí nos próximos versículos. Em ambos os casos, não houve uma confissão de pecados. O homem pecador é tão louco a ponto de pensar que pode enganar a Deus. Como assim, missionário? É isso que você está ouvindo. O homem, ele é tão louco, o homem pecador, ele se torna tão louco que ele acha que pode tentar enganar Deus. Por quê? Porque ele tenta enganar a Deus. Essa é a triste realidade, né? Sozinho, o pecador é capaz de tentar se auto-justificar, mas não é capaz de confessar seu pecado e mostrar genuíno arrependimento. Por isso que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado e o faz confessar a Cristo em arrependimento e fé. A sequência do texto de Gênesis 4 mostra que Caim foi amaldiçoado por Deus. Ele jamais encontraria descanso e andaria errante pela terra. É interessante notar que mesmo diante do juízo de Deus, Caim não se arrependeu. Na verdade, ele temeu pelo seu próprio bem-estar. Ele teve medo de que alguém o matasse por ser um assassino. Mas em nenhum momento Caim temeu o próprio Deus. Em nenhum momento ele reconheceu ter pecado contra o Senhor e contra o seu próximo. O homicídio é um dos pecados mais graves cometidos pelo homem, seja na época de Caim e Abel, seja no dia de hoje. O homicídio é um pecado contra a vítima e contra o próprio Deus, pois o homem, ele é a imagem de Deus. O assassinato é um atentado contra a imagem do próprio Deus representada no homem. Deus também colocou em Caim uma marca, ou seja, um sinal
para que sua vida fosse preservada. É inútil especular que marca era essa, mas seu propósito claramente era o de preservação. Vamos então para a descendência de Caim. Depois de ser amaldiçoado por Deus, Caim partiu para a terra de Nod, ao oriente do Éden. Ali ele habitou e até edificou uma cidade chamada Enoque. O nome dessa cidade também foi o nome do seu filho, né? O texto de Gênesis 4 ainda descreve a sequência da linhagem de Caim. E o escritor bíblico, ele destaca Lameque, que foi o primeiro homem a praticar poligamia na Bíblia. Assim como Caim, Lameque foi um assassino. Parece que ele se gloriava por ter matado pessoas por motivos banais. Como os encontramos ali em Gênesis 4, no versículo 19 ao 24, né? Que diz: Lameque teve 2 mulheres. Uma delas se chamava Ada e a outra Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Namá. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: escutem-me. Mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo. Matei o homem porque me feriu. Matei o moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Dessa linhagem também vieram inventores de instrumentos musicais, homens que dominavam os metais e pessoas que desenvolveram a criação de gado e a vida nômade de tendas, como a gente sabe, como a gente leu agora, né? Mas Gênesis 4 termina registrando o nascimento de Sete, de sua descendência piedosa, ao qual haveria de vir o Messias. Isso explica a declaração de Eva ao dizer: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Apesar do pecado, né? Vamos ler lá? Lá está escrito 25 e 26, né? Está escrito o seguinte: Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Apesar do pecado, né, o plano de Deus jamais seria frustrado. Por quê, missionário? Porque através da descendência de Sete veio então o nosso Messias, veio a grande descendência, veio Noé, veio a descendência então, né, através de Noé, dos semitas, a qual veio Abraão, depois Isaac, depois Jacó, que se transformou em Israel. Da descendência da casa de Israel veio Judá, e da descendência da casa de Judá veio então o rei Davi, e da descendência da casa de Davi nasceu então o nosso tão amado Jesus Cristo de Nazaré. Então, a gente vê que os planos de Deus nunca se frustram, nunca seria frustrado e nunca se frustrarão, porque Deus, ele tem tudo pré-marcado, tudo bem dito, bem feito, da forma dele para acontecer. Foi a vontade de Deus e é a vontade de Deus que esse vídeo chegue até você. Então, se você parar para analisar, Gênesis 4 está mostrando que Deus faz aquilo que ele quer da forma que ele quer. Claro, às vezes acontecem as coisas, às vezes acontece o pecado, às vezes acontecem as tragédias, mas são permissões de Deus para que possa te fortalecer para ser um crente melhor a cada dia, um cristão melhor a cada dia. Então, até aqui a gente estudou o tópico, a qual a gente viu que em Gênesis 4 a gente estuda sobre a consequência da queda do homem e o primeiro assassinato do mundo, que foi essa consequência, né, da queda do homem do Jardim do Éden.
o primeiro assassinato em que um irmão matou o outro. E claro que você vai entender mais à frente, porque na segunda-feira, agora que vem, a primeira segunda-feira de dezembro, a gente vai ter uma aula falando sobre isso, né? Sobre Caim, sobre Abel e sobre Sete. A gente vai falar aí um pouco mais sobre os primeiros ancestrais da Bíblia. Creio eu que aí os próximos assuntos, esses que são assuntos, né, diferentes, a gente vai falar aí sobre a primeira família do mundo, né? Primeira descendência. E quem foi a esposa de Caim? Claro que eu acho que tem muitas dúvidas, muita gente tem dúvida, e tem gente até que me pergunta: missionário, quem foi a esposa de Caim? Foi uma irmã dele? Ou foi quem? Porque a Bíblia fala que só tinha Adão e Eva. Aí Adão e Eva teve Caim e Abel, e a mulher era da onde? Da onde surgiam essas mulheres? Então, a gente vai estudar mais sobre isso e vai ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, né? O que os estudos bíblicos nos mostram. Quem era a mulher de Caim? Quem era a mulher de Sete? Né? Da onde vieram essas mulheres? Então, se você quer saber sobre isso, não perca a aula da próxima segunda-feira, tá ok? Na próxima segunda-feira teremos aula nova. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Toda segunda tem vídeo novo no canal. E em breve, como eu te falei lá no início, tem o retorno do Manancial Podcast. A gente vai ficando por aqui, né? Nesta aula de hoje. E claro, eu queria que você ouvisse mais um pouquinho de louvor. E nada melhor do que colocar Lucas Roque Gabriel para encerrar novamente, porque eu acho muito bom esses louvores desses meninos. Eles cantam muito bem e queria deixar aqui o meu sincero abraço. Sei que eles nem vão assistir esse vídeo, pode ser que assista, né, se o YouTube marcá-los. Mas eu gosto muito de ouvir eles, porque eles cantam muito bem. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser. Escuta aí! Quem diria que Jesus ia lembrar de mim? Logo eu, que nem mesmo acreditava em mim. É diferente os planos de Deus com os planos da gente. A gente sonha e nem acredita, e Deus vem e realiza. Tá escrito no céu toda a nossa vida. Foi Deus que esteve comigo quando todo mundo disse que era o fim, que estendeu suas mãos e me ajudou a chegar aqui. Foi Deus que escreveu minha história e pôs um título de vencedor. Passei pelo deserto, mas Ele nunca me abandonou. Foi Deus quem me ajudou até aqui chegar. Foi Deus. Vem com a gente. Quem diria que Jesus ia lembrar de mim? Logo eu, que nem mesmo acreditava em mim. É diferente os planos de Deus com os planos da gente. A gente sonha e nem acredita, e Deus vem e realiza. Tá escrito no céu toda a nossa vida. Foi Deus que esteve comigo quando todo mundo disse que era o fim, que estendeu suas mãos e me ajudou a chegar aqui. Foi Deus que escreveu minha história e pôs um título de vencedor. Passei pelo deserto, mas Ele nunca me abandonou. Foi Deus que me ajudou e me abençoou até aqui chegar. És o motivo do meu respirar.
das suas mãos e me ajudou a chegar aqui. Foi Deus, foi Deus, foi Deus que escreveu minha história e pôs um título de vencedor. Passei pelo deserto, mas Ele nunca me abandonou. Foi Deus que me ajudou e me abençoou até aqui chegar. És o motivo do meu respirar.